направлениях естеств советских организаций отныне наступает история России, победе социализма. Em nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Em 17 de março de 2020, chegaram às nossas redes sociais fotos da situação da Itália diante do coronavírus. Eram caminhões militares em Bérgamo, no norte do país, levando caixões com mortos pelo Covid-19, que se amontoavam nos necrotérios. Uma imagem forte, a morte cruzando as ruas num cortejo mórbido, para a cidade prestar homenagem e, ao mesmo tempo, materializar o horror que viviam, para que entrasse na sala das suas casas e não houvessem dúvidas do perigo que enfrentavam. No Brasil, essas imagens foram amplamente utilizadas como argumento do lugar que não deveríamos chegar. Uma antipropaganda para motivar as pessoas a aderirem à quarentena e ficarem em casa. A cena impactava, porém parecia longe demais. Aquilo não aconteceria aqui da mesma forma. Eram situações diferentes. Lá tem muitos velhos, aqui é mais quente. Naquele momento, a Itália somava um total de 2.503 mortos. O Brasil tinha apenas 349 casos testados e uma morte confirmada. Um abismo ainda nos separava. Apenas 2 meses depois, o Brasil contabiliza 18 mil mortos, mais de 1.000 em apenas 24 horas. Esse número estará desatualizado no momento em que este vídeo entrar no ar em nosso canal. E mais uma vez, desatualizado no momento em que você assistir. E provavelmente também ao final dele. Seguindo a tendência que se mostra enquanto produzimos, mais umas 40 pessoas terão morrido por conta do coronavírus quando você chegar ao final desse vídeo. Uma morte a cada 17 segundos. Maio de 2020, Brasil. Imagine então você assistindo esse vídeo depois que o surto passar. Quantos mortos tivemos? Portanto, esqueça os números por um segundo. A pergunta que fica é: você tem a impressão de que a imagem dos caminhões cruzando as ruas italianas causou mais comoção na sociedade do que os nossos próprios mortos? Que a violência do outro parece mais digna de empatia do que a da nossa própria casa? Parece haver algum tipo de filtro que define quais notícias terão maior ou menor efeito em nosso espaço simbólico. Mas há algo aqui mais do que apenas a ideia de que isso seria um tipo de ignorância coletiva, aquele argumento que aprendemos que brasileiro é assim mesmo, não dá valor porque é seu. Por isso que as mortes italianas nos tocam mais do que as nossas próprias. O brasileiro é foda. Mas por quê? Resumir a discussão a isso nos impede de ver algo maior que está por trás desse fenômeno. Primeiro que, obviamente, é muito mais fácil olhar, se emocionar e até sofrer pela dor do outro do que pela nossa própria, pelo simples fato de que olhar para dentro beira o insuportável. Não é curioso pensar que as únicas coisas que são realmente nossas, totalmente particulares, as únicas verdadeiras propriedades privadas, nossa consciência, emoções e pensamentos, são as coisas mais difíceis, talvez até impossíveis, de se encarar de frente? Por vezes, é realmente infactível entender com precisão o que vivemos. Quando morre um parente próximo, alguém que você ama, é mais ou menos assim. O sentimento da perda é estranho. É difícil de explicar, pois não é como nos filmes, aquele ritual de sofrimento e choro que se espera. É mais vazio, mais seco, mais silencioso. É como que uma luta interna para não desligar a sua chave geral. Talvez o sofrimento não caiba em palavras. Optamos por não entender justamente para não materializá-lo. Manter um certo distanciamento, uma estratégia de sobrevivência. E aqui mora o poder da poesia, chegar onde a linguagem não alcança. O médico pergunta, de 0 a 10, qual o nível da sua dor? Sendo 0 dor alguma e 10 o máximo de dor que você imagina aguentar. Para a dor física, essa pergunta faz sentido, já que o estado do seu corpo em repouso, a princípio, seria uma situação sem dor, o ponto 0 do sofrimento físico. Mas e o sofrimento emocional, a violência? Você mede a violência a partir de quê? Qual é o ponto 0, o ponto de referência da normalidade esperada enquanto indivíduos ou enquanto sociedade? Que ponto é esse? Poderíamos considerar que a sociedade, em seu estado de normalidade, não é violenta, que os casos de hostilidade são pontos fora da curva, um assassinato, um estupro, um sequestro, um ato terrorista, ondas que estremecem nossa maré calma. Mas será? Não seriam esses apenas resultados de uma violência invisível para os navegantes, que acontece dentro do oceano da normalidade sem nem percebermos? Interessa não os casos fora da curva,
os que facilmente percebemos como agressões, mas sim observar quanta violência há justamente no que consideramos ser a normalidade social. A violência intrínseca ao nosso ponto de referência, ao nosso ponto zero. Simplesmente manter o mundo da forma como ele é, em seu estado de repouso, no que consideramos como ideal ou pacífico, nos custa uma carga absurda de violência brutal. Vivemos rodeados pela bestialidade contra negros, pobres, mulheres, travestis, violência econômica, simbólica, policial, moral. Tudo isso dentro do que consideramos normal. Não por acaso, não pelo destino. A violência como aspecto funcional da normalidade é um projeto de sociedade. Quanto mais a suportarmos, mais nosso ponto de referência vai se aproximando do absurdo e menos percebemos a brutalidade que nos cerca. Assim, veremos as mortes italianas, lá no primeiro mundo, um lugar civilizado de gente decente, e nos emocionaremos e choraremos com eles. Aquele povo trabalhador que colonizou várias regiões do nosso país, lar de nossos avós, gente que ama música, vinho, culinária. A morte dos italianos é um desastre. Eles saem de suas janelas para aplaudir os médicos e celebrar a vida, entoando canções com seus vizinhos. Aqui não. Aqui a morte, o descaso, o roubo, a violência, a barbárie já fazem parte do cotidiano, nada fora do esperado. Esse país é um lixo mesmo. Aqui todo mundo é ladrão, burro, porco, vagabundo, sem cultura. Povo morrendo na periferia. Quantas pessoas você conhece que morreram? A maioria está na favela, gente que não se cuida, que não trabalha. Nosso ponto de referência está mergulhado no absurdo, na selvageria social. Não conseguimos mais ver o genocídio sanitário como algo distante da normalidade, já que a normalidade é genocida em si. A gente foi, deitou no chão, levantou a mão. Mateus começou a gritar que só tinha criança. Aí, eles tacaram 2 granadas assim na porta da sala, que quem estava mais perto da porta era eu e o João. Aí, eles deram muitos tiros nas janelas. Esse é o relato de um dos adolescentes que estavam na casa onde o menino João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, foi morto. João foi baleado durante uma operação da Polícia Federal com o apoio da Polícia Civil no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. João foi baleado, arrastado para um helicóptero, mas não foi levado para o hospital algum. Apareceu um tempo depois, já no IML. Ninguém sabe o que foi feito com ele ou como morreu, mas certamente morreu sozinho, agonizando, perdendo sangue, com a vista turbulenta e chorando de dor, o choro de uma criança. E ao seu lado não estavam sua mãe e seu pai, estavam soldados do Estado, que só observavam em silêncio, que viram o pavor no olhar de uma criança inocente morrendo em sua frente. João pedia ajuda, implorava pela sua vida, mas foi deixado ali, sangrando como um porco abatido para o churrasco do domingo. Os policiais tinham pressa. Se fosse um hospital, precisariam explicar fatos sem explicação, e isso levaria tempo demais. Hoje à noite tem carteada com os amigos, a cerveja está gelando. Quem se importa com o menininho negro? Só mais uns minutos e já acaba. Ou só mais uma bala, na cabeça, quem sabe, para parar com a choradeira. João morreu sozinho, sem família, no escuro da dor. Uma barata esmagada pela botina do Estado. O Estado matou João. A polícia chegou lá de uma maneira tão cruel, atirando, jogando granada. Como explicar que um caso desse, somado a mais 18 mil mortes da pandemia, não faça o país parar, mas parar totalmente? Como podemos acordar pela manhã, tomar nosso café e pensar em trabalhar quando olhamos pela janela e essa violência está lá fora? Esse tipo de tragédia já faz parte da nossa normalidade, do nosso ponto zero. Já não é mais algo que conseguimos ver, se tornou invisível. É só mais uma ansiedade ao ler o Twitter, mais uma notícia absurda em meio a tantas outras que fazem sua perna tremer enquanto toma seu café e que você vai compartilhar para criticar o presidente. Enquanto o governo federal faz seu marketing institucional mostrando uma série de crianças brancas felizes e que nem brasileiras são, já que precisou usar uma imagem de banco de fotos para mostrar uma alegria inexistente no país, as crianças negras não estão na foto. Não estão na foto porque estão mortas. Mortas sem história, sem identidade. Muitas delas surgem nas notícias sem nome, sem passado, com um corpo não identificado, descartável. O que chamamos de normalidade nada mais é que um Estado terrorista.
Diferente das ditaduras tradicionais, onde vemos a quebra estrutural por conta de golpes armados, o capitalismo neoliberal, na sua necessidade de gerar mão de obra barata e totalmente controlada, a escravidão pós-moderna, uma escravidão do consumo, autossubmissa, cria medidas autoritárias que estão ativas em todo lugar, mas que não parecem uma ditadura. Podem ser implementadas dentro de uma estrutura policial que permanece, supostamente, democrática. A guerra ao terror nos preparou para isso. Você lembra do 11 de setembro? A normalização da crise produz uma situação na qual a revogação das medidas criadas para lidar com uma suposta emergência parece inimaginável. Quando a guerra vai acabar? No capitalismo, nunca. O estado de guerra é essencial para que se mantenha a população sob controle. O medo da morte é a maior arma do Estado. Tudo que podemos torcer agora é que as coisas nunca mais voltem ao normal. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Sua audiência é muito importante pra gente. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão. E mais, se você gosta do nosso trabalho, se acompanha o Revolução Colunista, considere ser um apoiador. Você pode patrocinar a gente com pequenos valores, sem pesar no seu bolso, mas ajudando para que esse projeto se mantenha em pé. Acesse nosso site no Apoia-se, o link está aí na descrição do vídeo. Fazendo isso, além de ajudar a gente, você vai receber conteúdo exclusivo semanalmente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Wow.